Queridos amigos, retornando aos nossos minutinhos psicológicos, vamos falar um pouco a respeito da síndrome de pânico. Joana de Ângeles, em duas de suas obras, faz uma abordagem extensa sobre o tema e vamos ver o que a gente consegue daí extrair para compartilhar com vocês. Diz ela o seguinte: no imenso painel de distúrbios psicológicos, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio do pânico. E ela aí diz o seguinte: o medo em si mesmo não é negativo, assim se mostrando quando irracionalmente desequilibra a pessoa. De onde vem o medo? Tanto o medo quanto a raiva vêm do nosso processo de instinto que, quando éramos animais, homens ainda primitivos, quando sentíamos medo, nós precisávamos tomar alguma decisão, né? Se iríamos enfrentar aquele perigo que estava, ou suposto perigo que estava à nossa frente, ou se iríamos fugir. A partir dessa decisão, o organismo produzia lá adrenalina e outras endorfinas, etc., tal, para que a gente tivesse força, coragem suficiente para enfrentar ou para correr. Então, na verdade, o medo é algo que a princípio não é ruim, desde que não seja uma coisa, como ela coloca, irracional, a ponto de desequilibrar a pessoa, às vezes, por um fato que nem é verdadeiro. Então ela diz assim: o desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em relação ao futuro e sob certas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, ampliação do instinto de autodefesa. É natural quando, por exemplo, uma criança, um jovem muda de escola, quando uma pessoa vai começar um novo emprego, um novo trabalho. Será que eu vou me adaptar ao ambiente? Será que eu vou me relacionar bem com as pessoas? Então, essas coisas são naturais, né? Agora, quando a coisa exorbita, aí já os fatores precisam ser analisados. Então ela diz o seguinte: o desconhecido, quando mal trabalhado na infância por educação deficiente, o que poderia tornar-se útil, né, no sentido de dar ao indivíduo proteção, defesa até, né, precaução para certas situações, né, que faz com que às vezes a gente diminua roubos excessivos, como ela usa a expressão, precipitação irrefletida, que acaba se convertendo em perigoso adversário do equilíbrio, né, do educando, da criança, do jovem. Então, ela atribui que, às vezes, no processo da infância, a coisa não é bem encaminhada pelos responsáveis, pais, família, etc. E tal. Na anamnese do distúrbio do pânico, constata-se o fator genético com alta carga de preponderância, especialmente a presença da noradrenalina, bem como do excesso da serotonina no sistema nervoso central. Então ela está dizendo que em certas situações isto vem por razões genéticas, né? É uma aquisição que você faz, ou seja, o organismo tem excesso ou carência de certas coisas que também provoca essa sensação, essa síndrome. Então ela conclui: é portanto uma disfunção, nesse caso, fisiológica, e predomina no sexo feminino, especialmente no período pré-catamenial, ou seja, antes da menstruação, o que mostra haver a interferência de hormônios, sendo menor a sua incidência durante a gravidez. Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. Então ela está dizendo que, em certas situações, é um problema de harmonização de substâncias que estão carentes ou em excesso no organismo, e se equilibrar isso, a pessoa tende a ficar melhor. Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional. Aquelas que têm um componente paranormal, como decorrência de ações espirituais,
em lamentáveis processos de obsessão. Isso a gente vê nas nossas reuniões com muita frequência. As pessoas chegam e relatam uma série de problemas. Às vezes ela não sabe porquê, e quando a gente vai analisar, né, mediunicamente, a gente vê exatamente o que ela está descrevendo aqui. O que ela diz? O obsessor, né, o espírito ou espíritos, agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo. Eu quero que vocês gravem essa frase. Encontrando ressonância no inconsciente profundo, que, desencadeadas, emergem, produzindo confusão mental, até o momento em que o pânico irrompe, incontrolável, generalizado. Dá-se, nesse momento, a incorporação do invasor do domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima, que se lhe submete à indução cruel. Bom, aqui eu gostei desse comentário que ela fez, encontrando ressonância no inconsciente profundo. O que significa isso? Significa que aquelas cenas que o obsessor se utiliza, ele retira da própria mente do obsidiado, ou porque ele foi testemunha em dado momento do passado, ou porque ele tem essa capacidade. Então, o que ele faz? No fundo, se formos ao Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre o esquecimento do passado, ele diz que seria um inconveniente muito grande a vinda de certas informações do passado, porque poderiam trazer desequilíbrio. E aqui, Joana diz a mesma coisa, e diz que, às vezes, isso que vem para o presente, que deveria estar lá no passado, é fruto da ação obsessiva. Eu posso dizer para vocês o seguinte, dentro das nossas experiências, não só apenas o obsessor atua, como muitas vezes, ao puxar essas cenas do passado, aquela personalidade que vivenciou aquela experiência, que deveria ficar lá no acervo do espírito, ela fica atuante aqui. E ela também funciona como um elemento obsessor da própria pessoa. Outra coisa que eu preciso dizer é o seguinte, ali ele disse, agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, ele, o espírito Joana de Anjos. Então ele diz que age psiquicamente. Hoje em dia, nós sabemos perfeitamente que o processo obsessivo também se dá por meio de tecnologia. São implantados chips ou elementos no corpo astral da pessoa e, a partir dali, o obsessor não precisa ficar ali, ele programa um computador lá nas trevas e ele manda mensagens subliminares, tristeza, dor, medo, pavor, desgraça, seja lá o que ele quiser. E aquilo fica subliminarmente o tempo todo jogando e aflora aqui. Então, não precisa nem ser presencialmente, até por meios tecnológicos esse processo acontece. Bom, diz ela, na obra Amor Imbatível Amor, que o surto ou crise de pânico é de efeitos alarmantes por transmitir uma sensação, muitas vezes, de morte, gerando pavor e desespero que não cedem facilmente. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão. O espírita nunca devia ter medo de morrer, porque a gente não morre. O fenômeno da morte se dá apenas para o corpo físico. Então, toda vez que houver uma ameaça de morte, eu digo para mim mesmo, eu sou um ser imortal, ninguém pode me matar, ninguém pode me ameaçar, ninguém pode ameaçar a minha vida, porque Deus me fez imortal. Essa capacidade ninguém tem. Ninguém tem. Se a pessoa filosoficamente entender isto, parte do problema desaparece, porque você passa a não ter mais medo de enfrentar o fenômeno da morte para o corpo físico. O medo deve ser outro. Se na hora que eu desencarno eu estou em condições morais e emocionais adequadas para voltar à minha pátria e voltar em boas condições.
Essa é uma outra situação. E aí, Joana adverte o seguinte: quando a pessoa está na crise, ela diz assim: a utilização de palavras gentis, os cuidados verbais e emocionais com o paciente não operam o resultado desejado, em função da disfunção orgânica que faculta a instalação da ocorrência. Então ela diz: se a pessoa estiver com desequilíbrio lá nas suas substâncias que alimentam o cérebro de alegria, tristeza, dor, raiva, etc., se houver um desequilíbrio aí, você fala, a pessoa não está escutando. Mas ela diz assim: esse não está escutando, ele não vai resolver o problema, mas a doçura, a amizade, o amor, o carinho, ela diz assim, mas elas contribuem para fortalecer no enfermo a esperança de recuperação e poder trabalhar-se o psiquismo de forma positiva, o que minora a sucessão dos episódios devastadores, ou seja, das crises. Não raro, o paciente desestruturado emocionalmente e vitimado pela sucessão das crises pode desenvolver um estado profundo de agorafobia. Agorafobia é aquele fobia em relação ao público, à praça, às pessoas, né? A pessoa quer se isolar. Ou derrapar em alcoolismo, toxicomania, como evasões do problema que, na verdade, mais agravam, né, a questão. O distúrbio do pânico encontra-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis. Por que ele está sofrendo o assédio? Por que ele está em desequilíbrio? Se ele está em desequilíbrio, é porque moral ou fisicamente ele desarmonizou a sua estrutura espiritual, perispiritual. Então, o distúrbio do pânico encontra-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e agora se reencarna com a predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos, que permaneceram sem justa retificação, porque desconhecidos da justiça humana, jamais, porém, da divina ou da própria consciência do infrator. O que a Joana está dizendo aqui? Ela está dizendo o seguinte, que a justiça humana é falha, mas a justiça divina não. A nossa consciência é o fiscal, é o gabarito. E a lei divina, ela tem seus parâmetros perfeitos. E, muitas vezes, quando o indivíduo retorna para a encarnação, ele vai ter que enfrentar certas coisas que ele, digamos, de alguma forma plantou no passado e que agora ele precisa colher. É isso que ela está dizendo. Principalmente crimes que não foram percebidos, situações que a pessoa cometeu que não foram justiçadas dentro da estrutura humana, mas que fica como um elemento de culpa, de remorso, que só aquele reequilíbrio vivenciado dentro do plano físico pode levar a pessoa a se livrar daquilo. Quando Joana fala a respeito da culpa, ela diz muito sobre isso. Aqueles crimes que não foram percebidos, a pessoa desencarna e depois a pessoa sente uma necessidade enorme de ser punida. E aqui ela está relacionando isso também. Por isso mesmo, o portador de um distúrbio não transfere por hereditariedade necessariamente a predisposição aos seus descendentes, podendo ele próprio não ter antecessor nos familiares com essa disfunção explícita. Bom, normalmente, quando uma pessoa precisa apresentar esse tipo de coisa, eles vão achar um casal que possa transmitir isso através da questão biológica, durante o processo da formação do corpo. Mas, quando não é necessário, a pessoa fica imune. Então, é um assunto, né? Às vezes a gente critica a pessoa, tem gente que diz, é frescura, bobagem. Não é. Cada pessoa sabe o seu drama e a nós cabe o amparo, a prece,
o agasalho, o abraço e, quando temos outros elementos, né, a ajuda, a mais efetiva possível. Muita paz.